Olá, alunos do curso de Farmácia Noturno da UFRJ. Agora que já aprendemos um pouco sobre a degradação do glicogênio, vamos ver como a célula faz para poder sintetizar o glicogênio. Eu sou a Jennifer Nascimento, doutoranda em Química Biológica, e qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me escrever nesse e-mail aqui. Vamos lá aprender um pouco mais sobre o metabolismo de glicogênio? Bem, como nós vimos anteriormente, o glicogênio é um polímero de glicose que possui uma estrutura ramificada, permitindo sua rápida degradação. Bem, a síntese do glicogênio ocorre num estado pós-alimentação, Num estado onde há alta disponibilidade de glicose no sangue, tá? E isso irá levar à liberação de insulina pelo pâncreas. No fígado e no músculo, a insulina tem um efeito imediato, que é caracterizado pela ativação da enzima glicogênio sintase, a qual converte o excesso de glicose livre em uma cadeia de glicose denominada glicogênio. Para a síntese do glicogênio ocorrer, é necessário a entrada da glicose nas células e sua fosforilação. E isso vai acontecer pela atividade da enzima hexoquinase no músculo ou pela glicoquinase no fígado, como e onde se sintetiza o glicogênio. Bem, a síntese do glicogênio ocorre no citossol. E isso vai ocorrer em 4 passos diferentes, onde primeiro haverá a formação de glicose 1-fosfato a partir de glicose 6-fosfato, tá? Haverá a formação de UDP-glicose. Posteriormente, ocorrerá o alongamento da cadeia de glicogênio, para então ocorrer a ramificação da cadeia de glicogênio. E a gente vai ver como isso acontece nos próximos slides. Então, a síntese do glicogênio é catalisada por 4 reações enzimáticas, onde há a necessidade da atividade da fosfoglicomutase, da UDP-glicose pirofosforilase, da glicogênio sintase e da enzima ramificadora do glicogênio. Então, vamos aprender um pouquinho mais como isso acontece. Então, o primeiro passo da síntese de glicogênio é catalisado pela enzima fosfoglicomutase, que irá realizar a conversão de glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. A síntese do glicogênio utiliza uma forma ativada da glicose, que é a UDP-glicose, e gasta 2 ATP por glicose incorporada na cadeia do glicogênio. E é essa molécula aqui que irá fornecer a glicose para a síntese do glicogênio. Então, turma, a UDP-glicose precisa ser sintetizada. E quem a sintetiza é a UDP-glicose pirofosforilase. Ela vai unir a glicose 1-fosfato ao UTP, com liberação de pirofosfato inorgânico. Essa reação é irreversível, pois é muito exorgânica. Em 1957, Leloir mostrou que o glicogênio é sintetizado a partir da UDP-glicose e não por glicose 1-fosfato. Então, a UDP-glicose é transferida ao grupo hidroxila da cadeia de glicogênio. Quem realiza essa reação é a glicogênio sintase, formando uma ligação glicosídica alfa-1,4. Então, turma, até aqui nós temos essa glicose 6-fosfato, ela é convertida a glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. Em seguida, essa glicose 1-fosfato é convertida a UDP-glicose pela enzima UDP-glicose pirofosforilase. Essa UDP formada é então substrato para a glicogênio sintase para que ela possa realizar a ligação de uma nova molécula de glicose à cadeia de glicogênio que está sendo sintetizada. Então, dando continuidade à síntese do glicogênio, nós devemos lembrar de algo muito importante. Lembra que o glicogênio é um polímero ramificado com ligações alfa-1,6? Quando a cadeia de glicogênio ela atinge 11 resíduos de glicose, ela vai se tornar um substrato para a enzima ramificadora do glicogênio. Esta enzima ela cria um grande número
de radicais terminais para a ação das enzimas glicogênio fosforilase, no caso de degradação do glicogênio, ou para a glicogênio sintase, na condição de síntese do glicogênio. E essas ramificações, do glicogênio, nessas ligações alfa 1, 6, aumentam a velocidade de síntese e degradação do glicogênio. Essas ramificações acabam tornando a estrutura do glicogênio mais solúvel. Então, a enzima ramificadora transfere o segmento terminal com 7 resíduos de glicose para o grupo hidroxil do carbono 6 de uma cadeia de glicose próxima a esse segmento, gerando assim as ligações alfa 1, 6 e, por consequência, a ramificação da estrutura do glicogênio que está sendo sintetizado. Então, turma, como é iniciada uma nova molécula de glicogênio? O que será necessário para iniciar essa síntese do glicogênio? É necessária uma enzima muito importante, chamada de glicogenina. A glicogenina ocupa o núcleo da molécula de glicogênio e catalisa o início da síntese de glicogênio. A reação inicial catalisada pela glicogenina é única, pois a proteína é o substrato, o catalisador e o produto da reação. Primeiro, a glicogenina catalisa a glicosilação de seu resíduo tirosina na posição 195, ou seja, ela transfere uma unidade de glicose da UDP-glicose para o seu resíduo tirosina, formando uma ligação glicose 1-o-tirosil. Em seguida, a glicogenina incorpora resíduos de glicose em ligações alfa 1,4 à cadeia de glicogênio nascente, a partir da glicose ligada no resíduo de tirosina. A glicogenina usa a UDP-glicose como substrato até que a cadeia atinja 8 resíduos de glicose ligada a ela. Posteriormente a isso, essa cadeia ela se torna substrato para a glicogênio sintase continuar a adicionar os resíduos de glicose, formando ligações alfa 1,4. Bem, agora que aprendemos como acontece a síntese do glicogênio, vamos ver como é regulado a síntese e a degradação do glicogênio. A síntese e a degradação do glicogênio estão diretamente relacionadas à ação de duas enzimas, a glicogênio sintase e a glicogênio fosforilase, as quais sob a regulação dos hormônios insulina e glucagon, onde a insulina irá estimular a síntese do glicogênio e o glucagon irá estimular a quebra do glicogênio. E estas enzimas, tanto a glicogênio sintase quanto a glicogênio fosforilase, podem sofrer regulação alostérica, e vamos discutir isso nos próximos slides. Regulação da degradação do glicogênio. A degradação do glicogênio ela é estimulada quando há baixa disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. Então, quando isso acontece, 2 órgãos estarão degradando o glicogênio. É o fígado e o tecido muscular, o músculo, que terão funções diferentes, funções distintas. No músculo, o glicogênio ele serve como fonte imediata de energia, de glicose, em condições aeróbicas ou anaeróbicas. E no fígado, o glicogênio, ele é um reservatório de glicose. E esse reservatório, ele vai fornecer glicose para os demais tecidos. Então, a enzima responsável pela degradação do glicogênio é a glicogênio fosforilase ou fosforilase do glicogênio. Essa enzima, ela está presente nos 2 tecidos, no tecido muscular e no fígado. No caso, nós vamos ter isoenzimas da fosforilase do glicogênio, que são proteínas codificadas por genes diferentes. E, em função disso, elas terão regulação diferente também. E a gente vai ver isso nos próximos slides.
Então, a glicogênio fosforilase, ela vai sofrer uma mudança conformacional, onde ela vai sair do seu estado menos ativo para o seu estado mais ativo. E os hormônios que irão estimular isso serão o glucagon e a epinefrina. No músculo, a epinefrina irá estimular a ativação da fosforilase do glicogênio, convertendo ela de fosforilase B para fosforilase A. O glucagon irá ter o mesmo efeito, só que no fígado. Então, ambos hormônios irão ativar a fosforilase B quinase, que irá fosforilar glicogênio fosforilase B, transformando em fosforilase A, na sua forma mais ativa. Então, no músculo, além dessa regulação pela epinefrina, condição de baixa disponibilidade de glicose, né, principalmente na contração muscular, que é quando necessita, né, de um grande aporte energético para a realização do trabalho, então a epinefrina ela será liberada e irá estimular a ativação da fosforilase, para que haja degradação do glicogênio e tenha disponibilidade de glicogênio nesse músculo para que ela possa ser degradada, pode ser oxidada na glicólise e gerar a energia necessária para a realização do trabalho. Só que além disso, o que acontece no músculo quando há baixa disponibilidade de glicose, aumentam a concentração de cálcio e de AMP nas células musculares, tá? E esses dois fatores irão ter controle alostérico sobre a glicogênio fosforilase. Quando há a contração muscular e as células desse tecido requerem energia, então vai haver uma ativação da fosforilase do glicogênio para que haja degradação do glicogênio e liberação de glicose para a formação de ATP. E aí quem vai regular isso vai ser a epinefrina, a presença de cálcio e de AMP, que irão estimular a atividade, irão ativar a fosforilase do glicogênio. Já no fígado, quem irá realizar a ativação da fosforilase do glicogênio será o glucagon, que também irá ativar a fosforilase B quinase, que irá fosforilar a fosforilase do glicogênio B, fazendo com que ela se converta para sua forma ativa, que é a fosforilase A. E aí, no fígado, há uma regulação alostérica, mas relacionada à glicose. Lembra que o fígado é um órgão altruísta? Ele precisa liberar a glicose para a corrente sanguínea no momento onde há baixa disponibilidade de glicose para os demais tecidos. Então, se eu tenho um aumento de glicose na corrente sanguínea, o que ela irá fazer? Essa glicose irá inibir a fosforilase do glicogênio no fígado. E por que isso acontece? Porque se eu continuo degradando o glicogênio, eu vou ter liberação de glicose para a corrente sanguínea, em um momento em que não há necessidade, já que a glicose está alta. O que acontece? Essa glicose, ela irá sinalizar uma mudança no metabolismo do fígado, que onde ele estava degradando o glicogênio, ele vai passar a não degradar. Né? Por quê? Porque já tem disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. E aí, o que a glicose vai fazer? Então, nós temos lá a fosforilase do glicogênio em sua forma ativa. Quando a glicose entra no hepatócito e interage no sítio alostérico da fosforilase, ela irá induzir uma alteração conformacional na fosforilase A, onde haverá exposição dos resíduos de serina, onde essa enzima está fosforilada. Né? A fosfoproteína fosfatase 1, ela irá realizar a desfosforilação desses resíduos de serina, tá? No sítio alostérico enzima fosforilase do glicogênio. E o que irá acontecer? Ao desfosforilar, fosforilase A, ela será convertida em fosforilase B, ficando na sua conformação menos ativa. E a insulina ela vai ter um papel importante nisso, porque ela irá ativar a PP1, fazendo com que aumente essa desfosforilação da fosforilase do glicogênio, fazendo com que ela fique menos ativa, ou seja,
inibida, na sua condição inibida. E isso faz todo sentido ter ter essa resposta da insulina. Por quê? Porque se eu tenho um aumento da quantidade de glicose, o pâncreas irá liberar essa insulina na corrente sanguínea. E ao chegar lá no hepatócito, ela vai ativar mais a PP1, fazendo com que a fosforilase do glicogênio se torne mais inibida. Então, nós podemos resumir a regulação da degradação do glicogênio no músculo e nos hepatócitos. Então, lá nos hepatócitos, o glucagon irá se ligar ao seu receptor, que fica na membrana dessas células, bem como a epinefrina irá ligar-se ao seu receptor na membrana das células musculares, tá? Então, essa ligação irá desencadear uma resposta onde haverá aumento do AMP cíclico nessas células. Esse AMP cíclico, ele irá ativar a PKA. A PKA irá, tanto a PKA quanto o aumento de cálcio lá nas células musculares, irá ativar a fosforilase B quinase, que irá fosforilar a fosforilase do glicogênio, fazendo com que ela esteja no seu estado, na sua forma mais ativa. E aí, nessa condição, também o AMP tem um papel fundamental nessa conformação ativa da fosforilase do glicogênio, tá? E aí, essa fosforilase do glicogênio, ela irá quebrar o glicogênio a glicose 1-fosfato. Essa glicose 1-fosfato no hepatócito ela é convertida a glicose e posteriormente liberada na corrente sanguínea. E já lá nas células musculares, ela será convertida a glicose 6-fosfato e entrará na glicólise para geração de energia, para geração de ATP, que é necessária à contração muscular. Então, vimos a regulação da degradação e agora iremos ver a regulação da síntese do glicogênio, que irá ocorrer numa condição de maior disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. Não faz sentido eu sintetizar glicogênio num momento de baixa disponibilidade de glicose na corrente sanguínea. É necessário, sempre vai ser, né, o controle da glicemia que irá estimular tanto a síntese quanto a degradação do glicogênio. Então, se a glicemia está alta, eu vou estimular a síntese, se a glicemia está baixa, eu vou estimular a degradação desse glicogênio. E aí, ao estimular, né, a síntese do glicogênio, o que acontece? Aumentou a glicose no sangue, liberado insulina. Insulina irá ter uma resposta celular que irá ativar a síntese do glicogênio. E aí a enzima responsável por pela síntese é a glicogênio sintase, tá? Que também é regulada por modificação covalente, ou seja, por fosforilação. A glicogênio sintase, quando ela está fosforilada, ela encontra-se no seu estado inativo. Quando ela não está fosforilada, ela encontra-se no seu estado ativo. E aí a glicogênio sintase quinase 3, a GSK3, é a enzima que irá realizar a fosforilação da glicogênio sintase e a fosfoproteína fosfatase 1 irá desfosforilar a glicogênio sintase, trazendo ela para sua forma mais ativa. Então, o que acontece? Aumentou o nível de glicose na corrente sanguínea, insulina é liberada e ao chegar lá na membrana celular, a insulina irá ligar o seu receptor. Então, ao ligar o seu receptor, ela vai desencadear uma cascata de eventos, né, de fosforilação, onde irá inativar a GSK3. Além disso, nesse processo, a ativação da PP1, que é responsável por desfosforilar a glicogênio sintase. Então, tanto quanto a inibição da GSK3 e a ativação da PP1 levará à ativação da glicogênio sintase, fazendo com que haja síntese do glicogênio, tanto no músculo quanto no hepatócito.
PP1, né, fosfoproteína fosfatase 1, ela vai ter um papel central no metabolismo de glicogênio. A sua regulação, ela se dá por fosforilação, que quando ela está fosforilada, ela está inativa, ou ela pode ter uma regulação alostérica, né? Ou seja, quanto maior a disponibilidade de glicose 6-fosfato, ela vai estar mais ativa. E essa fosfoproteína fosfatase 1 é responsável por desfosforilar 3 enzimas, que é a fosforilase quinase B, a glicogênio fosforilase e a glicogênio sintase. Então, regulação do metabolismo de carboidratos no hepatócito. As setas rosas aqui, elas conectam eventos que resultam da alta concentração de glicose no sangue e em azul, baixa concentração de glicose no sangue. Então, como nós podemos ver, com o aumento de glicose no sangue, a estimulação de insulina, e isso irá ativar uma sequência de eventos onde irá diminuir a quebra do glicogênio, aumentar a síntese do glicogênio e irá estimular a glicólise também. Já numa condição de baixa glicose na corrente sanguínea, aqui nós podemos observar diferentes eventos que irão culminar na diminuição da glicólise, na diminuição da síntese do glicogênio e, por consequência, um aumento da degradação do glicogênio. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Eu coloco-me à disposição para sanar qualquer dúvida, tá bom? E os livros indicados, né, para estudo são os mesmos da aula de degradação de glicogênio, né? Que é o Leininger e o livro da professora Andréa Dapoian, certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bons estudos para todos.